Posso tela inteira? Acho que. É isso, você Deixa tem que eu. compartilhar a tela. Vai no botãozinho ali do lado da mãozinha. Tá, calma aí. Uma janela só. É melhor. Apresentação TCC. Tá conseguindo ver? Ainda não. Agora vai. Foi? Sim, senhor. Nossa senhora, nem saí nem nada. Vambora. Como É, tu não ensaia, Felipe? Quantas vezes eu disse lá no WhatsApp? Ensaia, 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 ensaia. Eu acho que eu escrevi umas não, 10 vai dar vezes. tudo certo, prof. Fica Oh, tranquilo. meu Deus, Tá, eu tenho Felipe. que Sempre começar a tem que ser agradecer. com emoções, Felipe. Eu só tenho uma pergunta. Eu tenho que agradecer a banca no início, né, e tal. Não, Felipe, tu tem que fazer o teu trabalho. Tu tem que apresentar o teu trabalho. Tá, tudo bem, Eu vou mas o que eu quero. agradecer o convite da banca, vou dizer que nós vamos conversar, quanto tempo tu vai ter, e Beleza. aí a hora que eu passar a palavra para ti, tu Ah, tá. taca ali a Tranquilo falar. então. Então tá bom. Mas se Era só quiser isso que eu fazer queria. agradecimento, tu deixa pro final, porque senão tu não vai ter tempo. Tá, tudo bem então. Vou começar, hein? Tá, botou o teu cronômetro aí? Vou iniciar agora. Tá, Então, digamos iniciei. que eu vou, já apresentei e tal, já dei início, já dei Felipe, e você terá 20 minutos para apresentar o seu trabalho. A partir desse momento, tudo contigo. Então, Daí tu vai começar. tá. Então, bom, o título do meu trabalho é Tu Análise do pode dar boa Protocolo. tarde, né, para as pessoas. Boa tarde a Tá. todos. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. E o título do meu trabalho é Análise do Desenvolvimento, Análise do Protocolo Ciclopan RPL para simulações de rede de sensores sem fio voltadas ao IoT Healthcare utilizando o Cujo Contic. Então, aqui eu fiz um sumário, onde estão organizados como essa apresentação se dará. Primeiro nós teremos a introdução, a problemática, objetivos, alguns conceitos teóricos a fim de elucidar alguns pontos da tecnologia, o que eu realizei no desenvolvimento, quais foram os resultados e as conclusões obtidas e, por fim, a bibliografia utilizada nessa apresentação. Bom, estima-se então que hoje existam mais de 15 bilhões de dispositivos conectados IoT na internet e que tem uma. Ih, me bananei, bosta! Tá. Estima-se hoje que existam mais de 15 bilhões de dispositivos conectados na internet Felipe, do viu que eu IoT. te Oi? disse que tu tinha que treinar, 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 treinar? Então tu pega agora esse exemplo que tu começou a falar e te perdeu todo, sabe o que que é isso? É a falta de treino. A apresentação só fica boa quando a gente treina, 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 mesmo a gente sabendo o conteúdo, mesmo a gente tendo desenvolvido o trabalho, e quanto mais treinar, melhor tu vai ficar. Então eu te sugiro que daqui a quinta-feira tu faça esse exercício várias vezes, para não acontecer exatamente isso, porque na hora tu não vai poder te dizer, ai, me embananei. Sim, tudo bem. Tu quer reprovar? Não. Então, Felipe, presta atenção. Vamos começar de novo, tá? Tá, Vai desde o lá. início? Ou dessa parte? Pode ser dessa parte? Da parte do sumário. Tá. Meu trabalho está organizado da seguinte forma. Bom, então aqui meu trabalho está, a apresentação está organizada da seguinte forma. Eu vou dar uma introdução, aí terá a problemática e os objetivos do trabalho. A seguir virão alguns conceitos teóricos de algumas tecnologias que eu achei importante ressaltar. Aí depois será apresentado o desenvolvimento, os resultados e as conclusões obtidas com o desenvolvimento do trabalho. E por fim, a bibliografia que eu utilizei nessa apresentação. Bem, começando com a introdução, então, hoje estima-se que tenham mais de 15 bilhões de dispositivos de IoT conectados pelo mundo e que esses dispositivos teriam um aumento uh, significativo até 2025, passando para um valor de 35 bilhões de dispositivos, o que representa cerca de 5% da população mundial de hoje. Esse aumento também, em 2025, representaria 17% da economia mundial do planeta.
Então, aqui nós identificamos que existe uma grande demanda pelo uso da IoT, pela sua, pelas suas diferentes funcionalidades que ela pode apresentar. Uma vez que esses dispositivos crescem em grande escala, o IPv4 ele não consegue trazer mais suporte para essas tecnologias, por causa da quantidade de endereços que ele possui. Ele tem um limite finito de endereços, e como essa expansão é muito grande, a utilização do IPv6 se tornou necessária. O IPv6 ele comporta um número muito maior que o IPv4, por isso que ele é o protocolo aconselhado para a utilização com a IoT, devido a esse grande número existente. Em 2029, em 2019, no Brasil foi estipulado o Plano Nacional de Internet das Coisas, que ele visa trabalhar toda essa questão de regulamentação da internet das coisas e dispositivos, para que se tenha uma boa, um bom avanço tecnológico nessa área no país. Hospitais são um dos principais focos dessa tecnologia, onde eles buscam diferentes maneiras de contornar problemas existentes nessas instituições. Uma das principais maneiras que existe, um dos principais problemas que existe nessas instituições hospitalares é o gasto de energia. O gasto de energia ele vem há algum tempo sendo pesquisado por essas instituições de como ele pode ser contornado. Uh, em, em 2018, uh, em 2018, no estado do Espírito Santo, para tentar contornar esse problema de gerar gastos excessivos com energia, um hospital lá, que eu me esqueci o nome, não vou me lembrar, ele ele tentou substituir todas as lâmpadas incandescentes que ele tinha pelas lâmpadas de LED. Isso trouxe uma grande melhora para esse consumo que ele tinha. Então, com essa tecnologia do IoT Healthcare, atrelado com o IPv6 e junto com o protocolo 6LoWPAN, ah, a principal o principal objetivo é atingir esses hospitais que têm um custo elevado de energia hoje, muito por causa do cenário de pandemia também, que ocasionou em grandes gastos, nesse setor, e essa tecnologia busca contornar principalmente esse problema. Então, uma pesquisa na China em 2017 indicou que se tivéssemos um monitoramento constante dos pacientes, era possível evitar 70% a 80% deles de perderem suas vidas para doenças cardiovasculares, né? Então, o Langxin ali, ele fez um estudo e que nesse estudo ele demonstrou que esse acompanhamento era de suma importância para melhorar os índices de óbitos de doenças cardiovasculares na China. Então, agora partimos para a problemática do trabalho. É, a principal perspectiva que nós vamos abordar aqui será como reduzir o consumo de energia e melhorar o monitoramento dos pacientes em ambientes hospitalares. Então, como a tecnologia ela pode ser apresentada, quais são os tipos de parâmetros que tem que ser observado para que esse para que esse consumo de energia e esse monitoramento dos pacientes seja feito de forma efetiva e que isso traga um grande benefício para quem utilizar a tecnologia. Por que utilizar RSFs? Bem, as RSFs são redes de sensores sem fio, elas são as principais arquiteturas onde está implementado o IoT, que são os dispositivos que têm conectividade com a internet, e essas redes, elas podem representar, os nodos delas podem representar sensores de batimentos cardíacos, de medição de pressão, controle de temperatura, entre outros.
E por que utilizar o Ciclopan? Bem, o Ciclopan, as pesquisas indicam que é a tecnologia mais bem indicada para esse tipo de solução, né, dos problemas em hospitais, por causa que ele tem um baixo consumo energético, uma vez que ele ajuda nesse combate ao consumo de energia excessivo dos hospitais, devido a ser uma arquitetura que está baseada em cima da I3E 802.15.4, que é o protocolo de comunicação para redes de baixa frequência. E, além disso, no protocolo 6LoWPAN, os dispositivos integrantes, eles utilizam o IPv6, hã, trazendo então a essa escalabilidade para o sistema e buscando também, junto ao RPL, fazer esse gerenciamento, esse roteamento para os nodos, de forma efetiva com que não tenha um consumo muito elevado de energia. Aqui apresentamos o objetivo geral do trabalho, que é analisar os cenários de simulação e desempenho do protocolo 6LoWPAN para os ambientes de saúde, utilizando o CUJA, né, Contic, o simulador para a internet das coisas do, do sistema Contic OS, que é um sistema baseado no kernel Linux. E aqui partimos para alguns conceitos teóricos antes de explicar o desenvolvimento do trabalho. Bem, o healthcare ele é separado em 3 diferentes camadas, e nessas camadas estão, as suas principais configurações, né. A camada mais básica ali, onde representa os nodos e os sensores distribuídos de uma rede hospitalar, é a primeira delas, e vai ser a camada que terá, foco no nosso trabalho, onde nós buscamos analisar qual é o desempenho desses nodos e como eles são distribuídos nessa rede, utilizando o protocolo 6LoWPAN RPL. Acima dessa camada teria uma camada de gateway ou fog layer, né, que seria uma camada de comunicação, onde seriam apresentados outros tipos de protocolo para conseguir fazer a comunicação entre os dispositivos e o e a aplicação. E por fim nós teríamos uma aplicação que seria possível, né, tu visualizar os dados e ter os diagnósticos, e ter os parâmetros desses sensores. Aí aqui um pouco do I3E 802.15.4, que ele as principais características dele, né, que como é uma rede de baixa frequência, os dispositivos pertencentes a essa rede, na maioria das vezes, utilizam bateria como sendo sua fonte de energia principal. Ele tem uma cobertura de sinal de 10 a 100 metros de distância, e ele possui 3 faixas de frequência, sendo elas 860, 902 e 2400, onde a de 2400 é a mais difundida e mais utilizada em âmbito global. O 6LoWPAN, a principal característica da da migração do I3E 802.15.4 para a estipulação do 6LoWPAN é a redução do cabeçalho IPv6, né, onde o cabeçalho IPv6 ele possui 1.280 bytes de dados. Para caber nessa arquitetura do 802.15.4, o grupo 6LoWPAN teve que desenvolver esse protocolo para conseguir, comprimir as mensagens no formato do metadado do I3E 802.15.4, que são 128 bytes. Então, houve a necessidade de fazer essa redução desse cabeçalho IPv6, que era muito maior, para um valor bem menor, para caber na arquitetura de baixa frequência do 802.15.4, e para a solução que eles tiveram para obter essa redução foi utilizar uma camada de aplicação, onde essa camada de aplicação seria responsável por reduzir reduzir os cabeçalhos do IPv6, e também seria responsável por fazer a
a regeneração, né, do cabeçalho, caso ocorra algum erro ou aconteça de alguma informação ser perdida, essa camada também seria capaz de fazer de reconstruir esse cabeçalho e corrigir esse erro. No Ciclopan, ele, ele é apresentado como dois tipos diferentes de roteamento, sendo o route over e o mesh under. O route over, que é basicamente onde tu deixa um algoritmo fazer o roteamento da tua rede, né, que seria o caso desse trabalho, o RPL. E o mesh under é quando o protocolo mesmo fará o roteamento a partir da camada de enlace. Então, eh, ele ele faz o reconhecimento dos nodos a partir da camada de enlace do protocolo. Aqui, então, está a foto, né, onde aparece o modelo de pilha do Ciclopan, onde nós temos um layer de aplicação, a camada de transporte, aí nós temos a camada do IPv6, e aí logo abaixo dela, antes de chegar na camada MAC, nós temos essa camada de adaptação para fazer o comprimento do cabeçalho do protocolo. E, abordado então os principais aspectos do Ciclopan, nós partimos para o RPL, que em inglês significa IPv6 Router Protocol for Low Power and Lossy Networks, que ele vai ser o responsável por fazer todo o roteamento dos nossos nodos na rede, né? Ele então, como dito anteriormente, está presente nessa categoria do root over, né? Que tu passa para a aplicação, passa para a camada da aplicação a, o roteamento da rede, né? Então, reduzindo assim a chance de perda de pacote, de, de erro, de algum erro que ocorra na rede e tudo mais. Então, por tu estar gerenciando o RPL na camada de aplicação, tu tem uma grande adaptabilidade e regeneração da rede, né? Uma vez que a tua rede ela vai ficar menos suscetível a erros e perdas. E essa alta adaptabilidade também e regeneração da rede é um dos fatores que a arquitetura do Ciclopan do RPL influencia diretamente, né? Que ele é apresentado através de uma arquitetura DODEG, onde nessa alta adaptabilidade as mensagens DIU, no caso, que mais para frente eu explicarei para vocês o que significa, elas conseguirão fazer com que um nodo que perdeu a conexão com a rede, ele consiga se conectar novamente à mesma. Então, no RPL, nós temos a função objetivo, que é um dos principais aspectos que tu tem que levar em consideração quando tu quer simular uma rede Six-Low-PAN, por exemplo, por causa que, dependendo da função objetivo que tu escolher, o teu resultado ele pode sofrer diferenças grandes em questão de consumo de energia e tudo mais. Para esse trabalho, nós utilizamos a MF ROF, que, que ao contrário da OF 0, ela, quando tu está transmitindo o pacote e tu não está enviando mensagem e teu nodo para de enviar mensagens, tu tem o teu nodo para de operar, então ele não fica constantemente recebendo energia e tudo mais. Então, essa não operação do teu nodo quando ele está inativo, né, em estado idle, gera um consumo de energia muito baixo para o sistema, onde só os nodos que estão trocando mensagens são ativados e sucessivamente assim consegue fazer consegue reduzir esses parâmetros de consumo de energia e modo de operação e tudo mais. Aí nós temos o ETX, que é uma métrica utilizada para calcular o link wireless entre os nodos, né? Essa é uma métrica que tu vai utilizar por exemplo, ela está diretamente conectada com a quantidade de saltos que tua rede vai dar, né? Quanto mais saltos o teu nodo, no caso, rede não nodo, quanto mais saltos o teu nodo der, mais vai ser o valor de ETX desse link que está estabelecido entre ele e a fonte, né? E a principal característica do RPL, ela é apresentada
por ter uma arquitetura DODEG, que significaria ela ser um grafo dirigido acíclico, onde só terá uma saída da rede, né, só uma fonte, e todos esses outros nodos estarão conectados como se fosse uma árvore sem ciclos nessa fonte. Então, essa arquitetura DODEG, ela apresenta 3 tipos de trocas de mensagem para ela conseguir ser estabelecida, né. Mensagens do tipo DIL, que seriam mensagens de reconhecimento, onde o teu nodo fonte, ele vai enviar mensagens DILs para os teus nodos folha, que seriam os nodos senders da rede, e esses nodos trocarão essas mensagens entre si para estabelecer o ranking entre eles, né. Quando um nodo estabeleceu o ranking: "Ah, eu sou o pai teu", então o nodo filho, ele vai parar de mandar mensagens DIL para o pai, porque ele já reconheceu o nodo 1, por exemplo, como pai. Como se o nodo 1 ali, no caso dessa imagem, fosse o nodo pai do filho 3. Aí, depois que toda essa rede foi reconhecida, através das mensagens DIL, são feitas as mensagens DAO. Essas mensagens DAO, elas são responsáveis por estabelecer um caminho entre os nodos e a fonte, e assim, conseguir traçar a tabela de roteamento da árvore, né. E por fim, as mensagens DIS, elas são responsáveis porque quando, por exemplo, um nodo ele perde conexão com a rede ou tu quer adicionar um novo nodo na rede, ele manda uma mensagem DIS e ele já consegue reiterar na árvore, de roteamento e fazer parte da rede, assim, sem uma necessidade de uma configuração maior, né, o algoritmo ele já faz esse passo para ti. E por fim, o RPL utiliza o Trickle Timer como uma função de tempo, onde a cada momento ele vai ficar mandando mensagens DIL, determinado período, né, ele vai mandar mensagens DIL para ver se todos os nodos estão na rede. Então, uma vez que tu colocou um nodo novo na rede, tu não precisa, dizer que ir lá na fonte, ir lá alterar no coordenador da rede, dizer que ele é um novo nodo. A partir desse trickle timer, essas mensagens vão ser enviadas novamente e ele vai reconhecer esse nodo como sendo parte da rede novamente, ou um nodo novo, né. Aqui está uma árvore de roteamento, né, de uma fonte estabelecida no desenvolvimento do trabalho, onde aqui mostra em azul os valores ETX, onde, por exemplo, o nodo 2 tem que dar 2 saltos até chegar no nodo 1, que seria a fonte, né, o coordenador da rede. Então o seu valor de ETX ele é maior do que, por exemplo, um nodo que tem conexão direta com a fonte, como por exemplo, o nodo 15. Aí partimos para a parte de desenvolvimento do trabalho. O trabalho ele é desenvolvido no simulador Kuja, né, onde ali embaixo mostra basicamente a configuração padrão de um nodo utilizado, né, um nodo qualquer, para a construção da rede, onde na esquerda mostra como seria a plaquinha, né, o circuito dele, e o Sky Mode, né, vai ser o estilo do nodo utilizado, né, o nodo Sky Mode vai ser o tipo de nodo utilizado. Tem entre outros tipos, mas o Sky Mode é o mais difundido e por ser o mais genérico, então tu consegue fazer mais coisas com ele. Então no desenvolvimento aqui nós estipulamos 4 tipos diferentes de cenário, né. O cenário 1, que representa uma rede com 10 nodos senders e um nodo fonte. O cenário 2 representa uma rede de 21 nodos, com uma fonte e 20 nodos filhos, né. Todos eles nós iremos utilizar uma taxa de transmissão e de recebimento das mensagens de 80 a 85%, e ela terá um range de transmissão de 50 metros, né, cada nodo. Aí o nodo 13 ele já apresenta uma quantidade maiores de fontes, 4 fontes e 40 nodos, e o nodo 4 ele apresenta 2 fontes e 50 nodos. Aí aqui então tá o tabela de roteamento ou network graph do cenário 4, né, na perspectiva da fonte 1, onde ali nós podemos observar que o nodo 51, ele é o nodo mais, periférico da rede, né, o nodo que tem
que está mais distante da fonte. Então ele necessita fazer um caminho maior até chegar no nodo 1, né, que seria o coordenador da rede, e então o seu valor ETX consequentemente é maior. Aí partimos para os resultados obtidos. Nós podemos identificar através dessas simulações desses cenários que a quantidade de hops está diretamente ligado, de hops seriam saltos, né, que o nodo dá na rede, está diretamente ligado a ao valor ETX da tabela de roteamento, né, onde o valor ETX, quanto maior ele for, mais hops um nodo precisa dar nessa rede, e quanto mais distante o nodo for da rede, mais saltos ele vai necessitar chegar, ele vai necessitar dar para chegar na rede, né, e no coordenador. O cenário 1 aqui está apresentando um gráfico do Dutch Cycle, né, que seria o tempo de funcionamento de cada nodo na rede para o cenário 1, onde nós podemos observar que o nodo, ele, a partir da função objetivo do RPL lá, que nós utilizamos, nós conseguimos trabalhar com valores muito baixos de tempo de funcionamento do nodo na rede, né? Ou seja, ele só trabalha quando ele precisa mesmo. E então, no cenário 1, que teve um tempo de simulação de 1 hora, o nodo que mais trabalhou foi o nodo 3, no caso, e esse nodo ele teve um total de 1,7% do tempo trabalhando, né. Isso é uma métrica que implica diretamente no consumo de energia que o nodo vai apresentar no final, né, que a rede como um todo vai apresentar no final. Aqui nós temos já o Dutch Cycle do cenário 2, que nós podemos observar que por mais que dobrando a quantidade de nodos da rede, mesmo com uma fonte, os nodos eles tendem a permanecer num valor muito baixo do Dutch Cycle, né, isso pelos fatores já explicados, né, pela função objetivo, hã, e principalmente por causa da função objetivo, né, do RPL. Então nós percebemos que ao analisar o cenário 4, que o consumo de energia, o Dutch Cycle, perdão, dos nodos, ele aumenta conforme o nodo está mais distante da rede, né. Quando um nodo precisa fazer muitos saltos, ele não tem conectividade direta com a fonte, o coordenador da rede, ou ele está muito próximo da rede, né, que a arquitetura I3.802.15.4, ela não permite uma conexão menos de 10 metros. Então, por exemplo, se o nodo está a 5 metros da fonte, ele não consegue conexão direta com a fonte. Então, ele é obrigado a dar um salto para um nodo que esteja dentro desse range, para assim conseguir se conectar com a fonte. Então, é possível perceber ali no cenário 4 que o nodo 51, como por ser um nodo mais periférico da rede, ele precisa fazer muitos saltos para chegar na rede. Então ele precisa ficar mais tempo ativo mandando mensagens para os seus vizinhos para tentar conexão com a fonte direta, né. E isso acarreta num Dutch Cycle, né, num tempo de funcionamento muito mais elevado que os outros nodos que têm uma conectividade com a rede mais simples, né, na árvore de roteamento. E o nodo 13, nesse cenário, ele é exatamente aquilo que eu falei da proximidade com a fonte, né, ele está tão próximo da fonte que ele não consegue conexão direta, então ele precisa, conectar com outros nodos ao redor para assim, ter se conectar com a fonte, né. Aqui nós apresentamos então o gráfico do consumo de energia desse cenário, do cenário 4 ali. Hã, Aqui é possível perceber que, eh, linearmente falando, né, o nodo quanto mais tempo ele trabalha, mais tempo ele vai consumir energia. Então o Dutch Cycle e o consumo de energia estão diretamente ligados, né. E que nós podemos perceber que o Node 51, por ser o nodo que mais trabalha na rede, ele vai ter o maior consumo de energia, né. E por mais que esse consumo de energia seja elevado, a grandeza decimal é dada em miliwatts, né. Então é infinitamente menor do que qualquer outro sistema que nós for utilizar hoje em dia, que está sendo utilizado nos hospitais, né. Então isso reforça a
a importância de utilizar esse protocolo para obter consumos de energia baixo, né. Ele trabalha num valor muito acessível e muito aceitável para aplicações reais. Aqui, no cenário 3 é possível analisar que, ele teve um consumo mais, equilibrado, né, se comparado ao cenário 4, o anterior, pois todos os nodos eles têm uma conexão mais direta com a fonte, né, não tem nenhum nodo muito, hã, muito singular, assim, o comportamento dele, né. E por mais que nas redes, apresentadas, a quantidade de nodos provavelmente à primeira vista seja a responsável pelo consumo de energia elevado, na verdade não, né. É possível observar que no cenário com 44 nodos, que seria o cenário 3, ele possui 4 fontes diferentes, né. E o cenário 4, ele possui 50 nodos, ele tem 8 nodos a mais e o consumo de energia dele é menor. Então, o que que dá para concluir através disso, né? É possível concluir que a quantidade de fontes na rede não in não é não influencia diretamente num consumo menor de energia, por causa que vai ter acesso do nodo mais fácil à rede. Isso se provou ao contrário, né, onde um cenário com 2 nodos, fontes, tem menos consumo de energia que um cenário com 4 fontes, por exemplo, e com menos nodos. E aqui tem, por fim, um consumo, né, do cenário um mais simplesinho ali, onde só tem um nodo fonte, e é possível identificar em todos os cenários que esse consumo de energia não é tão grande, não é grande, né. E se tu for pegar esse cenário um para o cenário 2, né, que nós dobramos a quantidade de nodos, em questão de consumo geral da rede, né, de energia, o cenário 2 ele teve um acréscimo de 13% no valor. Ele consome 13,7 vezes, 13,7% a mais do que o cenário um, né. E a grosso modo pode parecer bastante, né, mas como a grandeza é miliwatts, então esse valor numa aplicação real ele se tornaria meio que irrisório, né. Por isso que essa escalabilidade do protocolo, eh é possível, né, por causa que quanto mais tu escala, ele vai ter um ganho a mais de energia, mas essa energia não vai ser tão grande se considerada a outras tecnologias que utilizam um consumo de energia bem mais elevado. Por fim, nós conseguimos então, hã, concluir que, o Ciclopan junto com o algoritmo RPL, ele possui um baixo custo energético, que a principal característica que deve ser levada em consideração quando nós formos implementar essas redes Six-Low RPL em um cenário real para o IoT Healthcare, seja em hospitais, seja em monitoramentos de pacientes e tudo mais, é a disposição dos nodos na rede, né? Todos os nodos preferencialmente devem ter conexão com a rede de forma direta, a fim de evitar com que o que aconteceu no cenário 4 se repita numa aplicação real, né, onde um nodo fique muito distante da rede e tem um consumo muito maior de energia, por mais que ela seja pouco, isso dá diferença lá na frente, né, se tiverem muitos nodos com esse consumo de energia elevado. Então busca-se sempre fazer com que essa disposição da rede seja feita de forma coerente e que não necessite muitos saltos de conexão para os nodos mais periféricos da rede chegarem até a fonte. Então, outro fator que nós conseguimos identificar é que a fonte não o nodo a quan a ma a outro fator que nós conseguimos identificar é que a quantidade de fontes, ela não implica diretamente num consumo de energia menor, porque tu vai ter conectividade mais direta com a fonte, não. Foi possível observar nos resultados e nos cenários simulados que a quantidade de fonte, às vezes, ela pode apresentar um valor maior do que se tivesse uma quantidade reduzida de fontes, entendeu? Então, isso aí é outro fator que deve ser levado em consideração. Eh, Podemos concluir também que como um nodo fica pouco tempo trabalhando na rede, esse consumo de energia
como um todo é reduzido e e por fim, parâmetros correlacionados. Não tá. E por fim, hã, nós verificamos que a rede ela funciona de forma simétrica, né, por exemplo, quando um nodo possui muitos saltos, ele consequentemente vai gastar mais energia, então consequentemente vai ser o valor ETX dele e consequentemente ainda vai ser a quantidade de tempo que ele ficou trabalhando na rede, né, então ela funciona de forma simétrica, onde a manipulação de qualquer um desses parâmetros, desencadeia uma reação, conforme a alteração feita, né. Para trabalhos futuros nós destacamos algumas observações que podem ser feitas, como, por exemplo, abordar a segurança desses dispositivos, né, que não foi tratada nesse trabalho, por se tratar de um protocolo que possui, baixo processamento, né, baixo recurso de hardware, é necessário então verificar essa segurança aí para trabalhos futuros, né, para ter a confiabilidade dos dados e não perder dados importantes de um paciente que está sendo monitorado, por exemplo. Outra trabalhos futuros, né, seria implementar essas redes em cenários reais, né, o que não deu para ser feito por causa do cenário de pandemia e tudo mais, e também por causa do custo elevado, né, que seria para implementar essas redes. Então, implementando esses cenários, às vezes é possível, ter um outro ponto de vista do sistema, né, porque uma simulação ela é feita na forma ideal, né, então quando tu vai passar esse sistema para um cenário real, problemas podem surgir, por exemplo, como a questão da perda de pacote, né, se é um sistema que possui, eh, se é um hospital, nesse caso, que tem muitas paredes, dependendo onde tu botar o nodo fonte, o roteador, ele pode ele pode apresentar um consumo Felipe, elevado tá te de. enrolando todo. Olha o teu tempo. Sim, eu São vi, mas eu só quero 30. terminar. Então, não entra no mérito aqui, ó. Outra opção é implementar cenários experimentais para fazer comparações. Ponto, acabou. Não precisa dar explicação Tá, do trabalho futuro. Seja beleza. objetivo. Para de te enrolar. Tá, tá. E por fim, seria gerenciar um sistema, né, de monitoramento completo, integrado, hã, com outros tipos de protocolo, né, e desenvolver uma aplicação para uso diretamente do hospital, né, que seria aquela parte das camadas, camada 2 e camada 3 da arquitetura do IoT Healthcare, né. Então, é isso. Obrigado aí pela atenção de todo mundo e seria Pode isso. colocar um slidezinho aí de perguntas, se tu achar que precisa. Ou para lá nos Tá, contatos mesmo e coloca e passa a palavra de volta para a banca. tá, Tu viu que tu estourou o beleza. tempo aí? 30 aí? Sim, eu vi, eu Quantos? já vou cortar uns negócios Não, aqui. pera aí. Antes de tu cortar qualquer coisa, tu vai me escutar. Sim, Lá no teu objetivo, tu tem que botar o objetivo que está no teu texto. mas exatamente Não o está mesmo. exatamente mesmo. Tu botou outro objetivo aí. Quer ver? Vou te copiar aqui, ó. O objetivo que está no texto é esse aqui, ó. Ah, não, não vai. Ah, não vou conseguir abrir. Peraí. Ó, eu vou no abstract aqui para Ah, tá aí o. Tá, mas daí esse aí é o objetivo do abstract, eu quero o objetivo do trabalho. tá lá na introdução aqui, ó. Então, copia ele. Tá? Primeira Ó, coisa é esse objetivo aí que tá bem batidinho com o texto. tá, ó, como é que tá na apresenta no Investigar o funcionamento dos protocolos. Como é que tu tinha posto lá? o objetivo do presente trabalho é investigar o funcionamento destes protocolos através da ferramenta de simulação cuja Contic. Tá, e como é que tu botou na apresentação? A analisar através de cenários de simulação e desempenho do protocolo Cixlopan RPL para ambiente de saúde. Tu tá analisando desempenho? Cadê tuas métricas de desempenho? Tu tá Consumo de energia. analisando o funcionamento do protocolo.
Tá, vou Tu ajeitar não isso tá aqui. analisando o desempenho dele. Ele tem diferença, tá? Tá. Então, tu arruma isso. Outra coisa, aquele exemplo que tu colocou lá do Espírito Santo que tu te perdeu, aquilo não tá no texto também. Tá no texto, sim. No Então, TCC tá. coloca os dados certinho ali para te não te perder, não dizer que tu não lembra o nome do Do lugar. hospital, sim. Então copia, é melhor tu copiar ali os dados e colocar Tá, na tá. apresentação, ou colocar numa colinha do lado, Uhum, do que uhum. tu dizer que tu não lembra o que tu tem que dizer. Aham. Deixa eu só achar aqui. O tal do estudo chinês também, que eu não me lembro disso tá no texto. Tá no. Tá no. Estudo da arte, ele tá. Estado da arte. Então tu coloca todos os teus estados da arte que tu Um, colocou lá. dois, três, quatro, cinco. É o sexto parágrafo do estado da arte. Por que tu só escolheu esses? Porque esse é o que apresenta, tipo, um valor mais. Sei lá, parece que dá mais impacto tu apresentar estatísticas de. E esse aí é um dos Então, que tem. quando tu estiver apresentando, tu diz que tu escolheu alguns dos trabalhos relacionados para falar e que foram esses que tu achou que tem mais impacto. Tá. Porque tu tem Mas é vários que eu no só vou texto, citar um, né? Eu pensei que eu tu poderia citou fazer. dois. Não, eu citei um Tu só. citou o trabalho do Espírito Santo, o negócio Não, dos mas o do gastos de Espírito energia, e depois tu citou o estudo chinês com as questões cardiovasculares. Mas o Espírito Santo ele não tá no estudo da arte, ele tá na Então, tu tá introdução. misturando as coisas. Então, escolhe o que tu quer falar. Mas não é um estudo, é uma notícia, entendeu? O do Então Espírito tira Santo. a notícia não me interessa. Tu não está fazendo um trabalho científico, tu não está fazendo um trabalho profissional nacional. Mas é a mesma coisa do ali, ó. É a mesma coisa desse parágrafo aqui, ó. Então pega os estudos que tu botou como trabalhos relacionados. É a mesma, ó, a introdução ali, essa estima-se hoje que Tu existem quer mais bater de... boca comigo, Felipe, é isso? Eu tô te Eu- dizendo para te melhorar a tua apresentação, tu tá dando justificativa para que tu quer manter isso. Não, eu tô perguntando porque eu não sei. Eu tô perguntando se esse estima-se hoje, então, que existem 15 bilhões de dispositivos, tem que tirar também, porque ele é uma notícia. Ele foi utilizado na Tu introdução, ele não acha foi isso utilizado. importante? Tu Eu acho coloca. importante. Então, tu coloca. Mas também, então, eu acho importante também o do hospital lá. Por quê? Eu vou botar. Se tu não está fazendo avaliação de análise de energia, tu está fazendo análise de bateria de sensor. É diferente de energia, de gasto energético do hospital. Bem diferente. Mas eu não. Mas quando eu falo aqui, hospitais buscando diferentes maneiras de conter gasto com energia, eles apresentaram uma solução, entendeu? Eu queria dizer. Bom, Tá, porque, tipo, dá uma repensada nisso, porque assim, ó, não dá para deixar a lacuna em aberto, já tem coisas em aberto, entendeu? tá, Tenta focar direitinho ali. Tu tem lá uma problemática que eu fiz para ti, falando do IoT em saúde. Pega o que está ali, tá, dá uma revisada naquele texto lá e pega alguma parte que está ali explicando a importância do IoT em saúde. Pronto, não precisa dar essas justificativas mais pontuais. Já está lá no texto, eles já leram, tá, tá? tá. Tenta, assim, não te prender muito, não te focar muito em coisas que não são relevantes. Uhum. Outra coisa que tu tem que falar, que tu não falou, é apresentar os 4 cenários primeiro. Porque tu começou a falar do cenário, foi lá para o cenário 4, depois foi para o cenário 3. Mas eu apresentei aqui no Mas desenvolvimento. ficou muito rapidão, assim, sabe? Ou tu vai colocar aí, por exemplo, cenário 1 e o resultado do lado, ou quando for lá puxar os gráficos, tu puxa a figurinha essa do cenário junto. Tá, vai ficar por cima do gráfico, não tem problema. Volta aí no. Quando é Ok. que começa a falar do cenário? Não, Nos resultados aqui. não, antes, desenvolvimento. É aqui. Tá. Então aqui, ó. Tu falou da plaquinha. Aí, assim, Uhum, ou tu dá mais ênfase para ficar bem claro que são 4 cenários diferentes. Tu não uhum. falou dos 4 cenários. Tu falou muito rápido.
Tá. Eu não lembro de tu explicando, ó, o cenário um são tantos elementos, o cenário 2 são tantos elementos, o cenário 3 são tantos elementos, com tantas fontes, o cenário Eu 4. falei, mas eu olhei o relógio e vi que tava meio curto, aí eu comecei a dar um speedrun ali. Então, é melhor que tu fale menos lá na introdução. Sim, por isso que eu falei que eu ia E tirar, dá mais. pensar em Porque tirar outras. assim, Felipe, tu tá vendendo teu peixe. Tu tem que mostrar o que tu fez. Sim, sim. Então, assim, o que, que tem de melhor que tu fez? A simulação. Então, trabalha bem com calma essa simulação. Tá. Eu E vou se tu tirar, acho que. precisar apresentar o cenário com mais calma e diminuir lá, a parte que tu tá falando dos protocolos tá boa, tu tá bem dominando o assunto. Tá? A Tá. introdução tem que dar uma revisada. Sim. E Tá. aqui, valoriza isso. Lá nos trabalhos futuros, não precisa gastar tempo. Tá. Lá é assim, ó, vamos passando. Ó, com trabalhos futuros a gente pensou isso, pensou isso, pensou isso. Pronto, aqui estão as referências e tal, estou à disposição para perguntas, tá bom. Não precisa te justificar, entendeu? É só Entendi. apontar coisas que podem ser melhoradas no trabalho que tu desenvolveu. Coisas que tu gostaria de ter feito, não deu tempo de fazer. Aham. Certo? Só para mostrar que tem uma continuidade. Tá. Lá quando tu fala também, depois tu assiste esse vídeo, olha só. Quais outras tecnologias usa? Porque tu começou a falar muito de energia. E aí tu fala que ele é melhor em energia em comparação com outras tecnologias. Só que a gente não fez esse levantamento. Sim, tá. A gente não comparou ele com outras tecnologias. É, Então, quando eu falei. se tu falar isso, eles vão te perguntar quais são essas outras tecnologias. Entendi. E como é que tu está dizendo que uma é melhor que a outra se tu não fez essa comparação, tu não sabe nem que dado de miliwatt é lá na outra tecnologia. Então, dá uma depois assistida onde tu fala isso e procura mudar a tua fala naquele ponto. Foi outro ponto que começou a te enrolar, Sim. É, quando eu falei isso aí, eu já pensei, cara, não dá pra falar isso aí que. tá? Então, eu acho que isso. Então, assim, consumo de energia versus o tempo de simulação. Porque, assim, quando tu vai valorizar esse consumo de energia, tem que ver assim, tá, mas aqueles miliwatts ali foi em quanto tempo de simulação? Sim. Né? O que, que isso quer dizer? Tá? Então toma É, esse cuidado só. E tá. assim, dá para dar uma melhorada. Acho que se tu revisar aí esses pontos e ensaiar de novo, se tu quiser amanhã fazer outra apresentação, ou apresenta para ti mesmo. É, eu acho que ao fazer uma outra apresentação é bom, porque o meu senso crítico às vezes não é o mesmo da prof, né, que já tem mais experiência e tal nessa Ah, área. mas tu não precisa estar inseguro, filho. Isso é insegurança. Deixa eu parar de gravar aqui. É tipo, eu tô seguro, eu sei o que eu fiz, entendeu? O problema, meu medo é isso que aconteceu, ó, passar o tempo e eu não consegui explicar tudo, entendeu?